Vamos lá, galera do canal Megamente, para mais uma correção de provas anteriores. Dessa vez a gente vai corrigir a prova de 2007. Lembrando, com os textos do QAM, uma prova por dia, pelo menos uma, em algumas questões de alguma disciplina. E a disciplina que a gente está trabalhando nesse vídeo é a disciplina de História. Essa prova de 2009, questão de História, começa na questão de número 24. Questão número 24 é o seguinte, ele mostra um gráfico, né, uma imagem, e aquela imagem que chama atenção é isso aqui, ó. Nelson Fleet, ou seja, são os navios do Nelson, né? Então ele diz o seguinte: assim que foi coroado imperador da França, Napoleão Bonaparte busca expandir o domínio francês sobre toda a Europa. O mapa acima trata de um destes momentos, quando o imperador francês tenta invadir a Inglaterra em 1805, mas foi impedido. Bom, gente, está falando em 1805, já não vou estender muito não. Falou 1805, a gente sabe qual é a batalha, né, gente? Trafalgar. Então você vem aqui, ó, qual o contexto que tem Trafalgar? Tem Trafalgar na Alfa, temos também Trafalgar na Charlie e Trafalgar na Echo. Trafalgar na Echo. Então, aqui, Alfa. Os ingleses, comandados por Lord Nelson, foi comandado por Lord Nelson? Sim. Firmaram o poderio naval britânico. Então, olha só, já é essa a resposta, tá? Vamos ver o erro das outras. Trafalgar, na qual os ingleses liderados por Lord Strangford. Não é esse cara não, era Nelson. Waterloo foi uma batalha terrestre. E Trafalgar, na qual os ingleses comandados pelo Duque de Wellington. Não foi Duque, foi Nelson. Questão relativamente fácil, gabarito da questão de número 24 da prova de 2007, letra alfa. Questão número 25. Aí ele fala da segunda metade do século XIX. Né? O Brasil vivenciou diversos conflitos na região do Prata, com a finalidade de manter sempre livre navegação da região, garantindo com isso acesso a algumas províncias, principalmente a do Mato Grosso, na tentativa de impedir o surgimento de algum poderoso estado rival nas fronteiras brasileiras do sul. Aí ele pergunta, entre esses conflitos, pode-se citar a questão contra Oribe Rosas. Bom, Oribe Rosas, a gente já sabe. Falou em Oribe Rosas, a gente vai procurar Toneleiro e Grinfield. Toneleiro e Grinfield. Não fica elocubrando, não. É Toneleiro e Grinfield. Então, vamos lá. Alfa, chefe Joaquim Inácio, não é ele. Bravo, Frederico Mariatti, também não é ele. Charlie, Antônio Luiz von Holtz, também não é ele. Não sei nem quem é esse cara. Delta, John Taylor, também não, tá chegando. E por último, olha aí a resposta, chefe de esquadra John Grenfell. E passo do toneleiro. Questões desse tipo a gente não pode considerar questão difícil, né? Então, gabarito oficial da questão de número 25 da prova de 2007, questão letra ECO. Questão número 26, ele dá uma figura, aparentemente aí os navios que aparecem na tela aí são caravelas, né? Essa aqui parece um pouco galeão, mas aqui a gente vê que são caravelas. O galeão tem um costado mais alto. A figura mostra um período em que se inicia a europeização do mundo a partir da chamada expansão marítima europeia, sendo pioneiro nesse processo o reino. Bom, a gente sabe que quem foi pioneiro no processo de expansão marítima foi o governo português. Por quê? Por causa da centralização precoce. E a centralização se deu a partir da dinastia de Avis, mais especificamente Revolução de Avis, através da Batalha de Aljubarrota, 1385. Então vamos lá, vamos procurar alguma coisa que diga respeito a isso. Primeiro você tem que identificar que é português, né? Centralização portuguesa, ok. Espanhol não, espanhol tá fora, né? Francês também tá fora. Aí eu tenho aqui um português e espanhol fora. Então, as duas respostas possíveis eu já sei que ou é a alfa ou é a delta. Alfa. A partir da dinastia de Borgonha, eu acabei de falar que é a dinastia de Avis. Então, a gente já tem a resposta, né? Nossa resposta da questão é a delta, que diz o seguinte: devido à precoce centralização monárquica após a Revolução de Avis, associado aos poderes políticos concentrados na mão do rei, aos interesses do setor mercantil. Redondinho. Então, resposta da questão número 26 do ano de 2007 da sua prova do QA, letra delta. Vamos à questão número 27. Mais uma
figura. Aqui nós temos o que? Um navio, está aparecendo aí, não seria monitor porque ele está muito alto. Então, não consigo identificar, vou ter que ler o texto, né? Observa-se o capitão de fragata Harold Schwartz, capitão do U-507, que afundou diversos navios brasileiros em agosto de 1942, ao lado uma das vítimas do U-507, navio Aníbal Benévolo. Então vamos lá. Os personagens acima descritos fazem parte de um episódio da história brasileira que, conjuntamente com outros semelhantes, acarretou. Vamos lá. Declaração imediata da guerra contra a Alemanha. O Brasil sempre manteve-se neutro até onde ele pôde. O Brasil nunca foi a declaração imediata. O Brasil derrubou e afundaram vários navios até que o Brasil tomasse uma posição de guerra. Bravo, protesto formal do governo brasileiro aos Estados Unidos por não dar apoio. Não, os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma em dar apoio ao Brasil. Eles tinham os tratados deles, mas assim, o Brasil reclama, mas ele não formalizou essa reclamação. Os Estados Unidos não. Não é esse o X da questão, não. Charles, a declaração de estado de beligerância, sim, o estado de beligerância é um estado em que você diz que, vou entrar em guerra com você e vamos parar de encher meu saco aí, porque senão eu vou largar o prego em você. Com a Alemanha, os demais países formadores do eixo, sim, formadores do eixo, no caso, Itália e Japão. Bom, tá redondinho, né? Charlie parece ser a resposta. Vamos ver a dela. O estado de guerra contra os países formadores da Tríplice Aliança, a gente está falando sobre raro. Vamos ver o que o resumão aqui do Mega fala sobre isso. Vamos lá. Ataque do 507, ataque fulminante do U-507, comandado pelo capitão de corveta Harold Schwartz, torpedeou Paquete Beapendi, que em 5 dias levou a pique 6 embarcações nacionais dedicadas à linha de cabotagem nas costas de Sergipe, com 507 vítimas, inclusive soldados do exército. Então, e isso aconteceu qual ano? 1942. Então a gente está falando de Segunda Guerra Mundial. Então, voltando lá. Aqui, estado de guerra contra os primeiros países formadores da Tríplice Aliança. Não era contra a Tríplice Aliança que o Brasil fez. O Brasil, na realidade, Tríplice Aliança era a Primeira Guerra. Então, ele misturou aqui o contexto da Primeira Guerra com a Segunda Guerra. E com o protesto formal contra as nações da Tríplice Aliança, novamente forçando a barra aí na questão da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança eram os aliados, né? Na Primeira Guerra Mundial é que a gente estava contra a Tríplice Aliança. Era outro contexto. Em 1904, questão de número 27, gabarito Charlie. Agora, 28, né? 28. Questão número 28, em 1904, procurando satisfazer as inspirações brasileiras de construir uma marinha bem aparelhada, o deputado Laurindo Pita apresentou à Câmara de Deputados um projeto que continha o Programa Naval do Almirante Júlio de Noronha, o qual, entre outros aspectos, pode-se dizer, Alfa, englobava a aquisição de navios de regular tonelagem e a construção de magnífico arsenal. Olha, o projeto, ele até previa isso sim, só que ele acabou não sendo construído. Eu vou dizer por quê. Lá em Angra dos Reis, na Baía de Jacuecanga, houve uma explosão do navio Aquidauã. E nesse episódio morreu até o filho do Júlio César de Noronha. E acabou não acontecendo. Então, havia, sim, magnífico arsenal, intenção havia. Não chegou a se concretizar. Então, por isso, eu vou marcar aqui pequenininho aqui e vamos ver as outras. Parece certa, mas vamos analisar, ver se realmente é. Bravo.
Visualizava a importância da aviação. Não tinha essa benesse da aviação. A aviação veio depois, já 1914. Não teve isso aí não, tá? Charlie tinha por objetivo investimentos em navios fortes toneladas, destacando-se a aquisição do encoraçado do tipo Dreadnought. Isso foi em 1910, com o Alexandrino, a reformulação através do Alexandrino. Não é isso não. Delta reconhecia a importância dos submersíveis. Não, os submersíveis 1910, é o F1, F3 e F5. Não tem nada a ver com submersíveis aqui ainda não. Foi na esquadra de 1910. E procurou modernizar as instalações navais, como a Ilha das Cobras e a construção de bases secundárias em Belém e Natal. Isso veio depois, tá? Belém e Natal, essas bases vieram depois. Então, tá fora. Gabarito da questão número 28, letra alfa. Em 1693, aí essa questão já é 29, Pedro o Grande compreendeu a necessidade do comércio marítimo, passando a partir dessa época a ocupar-se seriamente dos problemas relacionados a este aspecto. Para tanto, considerou desenvolver atividades no setor como a criação dos portos, taleiros, desenvolvimento da frota naval em áreas como o Mar Branco, Mar de Azov e Mar do Norte, decidindo apoderar-se das desembocaduras dos rios Don e Dnieper. Tal situação descreve a política ocidentalizada deste soberano da Rússia, a partir do século XVII, sobre a qual, no entanto, após a sua morte, verifica-se que... A única coisa que a nossa bibliografia fala sobre Pedro o Grande é o seguinte: depois que ele morreu, acabou, tudo entrou em decadência. E a gente está falando de história naval. O que é relacionado à marinha, escafedeu-se, acabou, deixou de existir, foi pro fundo do poço. Então, vamos lá. Baseado nisso, alfa. Questão 29, tá, gente? Alfa. Sobre um processo de declínio, principalmente na produção agrícola. Gente, a gente está falando de história naval, estou falando de produção agrícola. Isso é importante para se trazer numa prova de marinha. Arrego, né, gente? Pô, isso aí não dá. Quem marcou isso aí deu mole demais. Bravo. Sofreu um rude golpe, ressentindo-se particularmente nesse aspecto a marinha. Sim, a qual entrou em decadência. Bom, parece ser essa a resposta. Vou marcar aqui e vamos ver se ela mesmo. Charlie, se dinamizar... Não, dinamizar não. Já acabei de falar que deu tudo errado depois disso. Só que tá fora. Delta, esse processo entra em estagnação, sim, possibilitando o desvio dos recursos dessa política para a construção naval. A construção naval, já falei, a construção naval deu ruim. E Eco, o seu caráter e sua vontade são mantidos e dinamizados, sendo que a marinha passa a ser o principal. O principal não, acabei de falar que a marinha se deu mal. Então, na questão número 29, realmente o gabarito é a letra bravo. Então, o gabarito levou a letra bravo, a questão de número 29. O que nos leva aqui à última questão, derradeira. Então, vamos lá. Última não. É a última mesmo. Então, vamos lá. Questão número 30 diz o seguinte: recentemente foi levado às telas do cinema o filme 300, ao qual, em uma versão, isso recentemente é em 2007, tá, gente? O Rei Leônidas, à frente dos 300 espartanos, reteve temporariamente os persas no desfiladeiro das Termópilas. Embora este momento ressalte a vocação dos espartanos na batalhas travadas em terra, eles também conseguiram vitórias navais, como vitórias navais. Então, a gente está falando de Leônidas, espartano, Grécia. Qual o contexto? Cara, ou ele vai falar de Egos Pótamos, ou vai falar de Liga de Delos ou Liga de Peloponeso. Bom, aqui a gente está falando, ó, Plateia, Leuctras, Egos Pótamos, Siracusa e Salamina. Também poderia ser Salamina também. Na Guerra da Confederação de Delos, não é disso não, porque ele está falando de batalhas travadas em terra. Então a gente sabe que batalhas travadas em terra, a gente tem Egos Pótamos e Micália. Aí eu vou mostrar o contexto para vocês. Hoje vou marcar a gente fazer um contextozinho. Então, essa aqui não tinha nem o que discutir, né, gente? Charlie e o gabarito, Egos Pótamos na Guerra do Peloponeso. Aí, eu vou trazer para vocês aqui como a última questão. Vamos lá. Peloponeso. O que a gente tem sobre Peloponeso? Vamos lá. 431 a.C., Guerra de Peloponeso, de 431 a 404, Atenas e Espartas entregaram-se
a diversas guerras entre os dois estados da Grécia. Agora, a outra batalha naval travada em terra é Micale. Aqui, estava bem em cima. Micale. Vamos lá. Em Micale, Ásia Menor, os gregos destruíram o resto da esquadra persa numa batalha naval em terra. Então, como eu falei anteriormente, quando fala em batalha naval travada em terra, a gente tem Micale, que é 479, e Egos-Pótamos, que é 405, Egos-Pótamos e Micale. Lembrando que próximo a Micale a gente tem a de Plateia, Artemísio e Salamina. Salamina, a primeira grande batalha naval da história, que a gente já conhece. O Artemísio é no mesmo ano de Salamina, então cuidado para não confundir. Essa é a batalha que aconteceu no mesmo momento que a batalha das Termópilas, tá? E Plateia foi aquela situação em que acabou a batalha de Salamina e ficaram cerca de 50 mil homens no território grego e foram assim, dizimados, né? E é isso aí, gente. Quem tiver interesse nesse resumo aí, deixa um comentário aí no vídeo, aí na descrição, em qualquer lugar aí, que eu posto um link e disponibilizo para quem assim desejar. O resumo tá top, não foi porque eu fiz não, tá top mesmo, mas eu disponibilizo para todos vocês aí, tá bom? Uma boa prova, um bom estudo e até o próximo vídeo com a correção da prova de 2008.